Fala galera, eu sou o Bruno e hoje a gente vai conversar um pouquinho e tirar a seguinte dúvida: o que compensa mais, uma TV ou um projetor? Vai chegar a hora em que você vai ter que trocar a sua televisão. Nesse momento, o que compensa mais? Você ficar com a sua televisão mesmo, comprar só um novo modelo, ou compensa mais você trocar isso por um projetor? Essa dúvida pode trazer muitas interrogações na mente das pessoas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer um pouco mais isso e transformar essas interrogações em pontos de exclamação. Então primeiro a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o projetor. Um bom projetor hoje custa entre 2 e 3 mil reais. É um pouco caro para um projetor, não é? Mais ou menos. Imagina que você quer colocar uma televisão de 70 polegadas na sua sala, ou de 50 polegadas, vamos ser um pouco mais modesto. Quanto que isso vai te custar? Se for um modelo bom, vai ser pelo menos 2 mil reais. Agora se for de 70 polegadas, o preço já vai subir bastante. Existem alguns projetores que conseguem produzir imagens em até 300 polegadas. Então uma das coisas que as pessoas mais levam em consideração na hora de substituir a televisão normal por um projetor é o custo por polegada. Para você produzir uma imagem de 70 ou mais polegadas, imagina quanto que você vai ter que desembolsar. Então com certeza, se você pensar só nisso, um projetor com certeza vai valer a pena. Mas no projetor nem tudo são flores, você precisa preencher alguns requisitos para ter uma boa imagem com o seu projetor. Você precisa que o ambiente ele tenha pouca iluminação, você precisa ter uma distância boa entre onde você vai projetar a imagem e onde o projetor vai estar instalado, e você precisa que essa superfície ela seja uma superfície que seja ou então uma parede lisa, toda branca, com uma tinta talvez até específica, ou uma tela, ter um ambiente que você possa instalar uma tela para receber a imagem. Só esse fator provavelmente já limitaria a opção de algumas pessoas, mas existem ainda algumas outras coisas que fazem com que as pessoas continuem optando sempre pela televisão. Por exemplo, nem todo mundo tem uma televisão fechada, né? Uma assinatura de TV fechada. Então, para você assistir os canais abertos na televisão, você pode usar o próprio conversor digital. E no projetor? Isso não existe nos projetores, né? Então você precisaria de mais um aparelho para desempenhar uma função que a televisão já desempenha, que já vem embutido nela. Além disso, as televisões elas já contam com um som mais ou menos, né? Não é um som muito bom, mas já é um som razoável. E os projetores? A maioria deles nem conta com caixinhas de som, e quando tem, elas são péssimas, são baixas, são de baixa qualidade, então isso é mais um ponto que leva as pessoas a optar pela televisão. E para piorar um pouquinho mais o lado do projetor, todo projetor ele tem uma lâmpada que é usada para jogar a imagem na parede ou na tela. Essa lâmpada ela gira em torno de 3 a 5 mil horas de uso. Isso deve te dar mais ou menos uns 5 anos sem você precisar se preocupar, ou talvez um pouco menos se você tiver o hábito de usar bastante. Mas nas televisões esse prazo geralmente é um pouco maior. Eu mesmo tive uma televisão na minha casa que ficou 8 anos sem precisar de uma manutenção. Então talvez as pessoas não queiram, como a tecnologia está avançando muito rápido hoje, permanecer tanto tempo com o mesmo aparelho. Mas se você quer fazer uma opção para você não se preocupar a médio prazo, né, com a imagem, com o sistema que você vai estar usando para projetar a imagem, talvez optar por um projetor significa que você vai ter que se preocupar com isso mais cedo. Além disso, essa lâmpada ela tem um custo que gira em torno dos 600 reais. Então já é um custo um pouco mais agregado que há em você ter um projetor. Mas assim como os projetores, as televisões também têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O ponto positivo na televisão, talvez o principal deles, seja o fato de você poder usar a televisão em todos os ambientes, seja ele bem ou mal iluminado. Como a televisão ela propaga, né, a luz e a imagem de forma diferente, você não precisa ter um ambiente com baixa iluminação para poder ver bem a imagem, e isso não se aplica no caso dos projetores. Além disso, hoje em dia a gente pode encontrar uma televisão 4K por volta dos 3 a 4 mil reais, mas um projetor hoje que exibe imagens, né, em 4K, ele custa muito mais do que isso, e cada vez está mais fácil a gente encontrar conteúdo em 4K.
Provavelmente você já deve ter ficado sabendo que o Netflix ele disponibiliza algumas séries em 4K, aquela famosa Game of Thrones que muita gente assiste, por exemplo, já é exibida em 4K, né? Então, se você deseja ter aí um novo equipamento que seja a prova de futuro, né, por assim dizer, que possa suportar aí todas as novas tecnologias e novas resoluções que está vindo, talvez optar por um projetor não seja a melhor opção. Talvez isso seja então um trabalho para televisão. Relativo também ao tempo de vida que o aparelho usa, nesse quesito, como a gente já comentou um pouquinho, a televisão ele sempre vai ganhar. Então você imagina que você tem talvez ali crianças em casa que tem bastante tempo livre, que talvez assistam bastante televisão. Se você opta por deixar elas usando sempre, por exemplo, um projetor, ou se você mesmo assiste muita televisão, isso com certeza vai fazer com que mais cedo você tenha que trocar a lâmpada e tenha que se incomodar de alguma forma com a manutenção da peça. Com a televisão, você já tem aí uma liberdade maior de uso, você pode desperdiçar, digamos assim, um pouco mais do tempo de uso, que você não vai ter que se preocupar tão cedo com a manutenção. Isso sem contar que os projetores eles emitem muito calor por causa daquela luz, né? Se você já teve a oportunidade ou se você tem contato com um projetor, experimenta deixar ele ligado lá uma meia hora mais ou menos e depois você coloca a mão nele para você ver. Tem uma saída de ar ali que espelha um ar bem quente e às vezes você está num ambiente fechado, relativamente pequeno, e aquilo ali, depois de 2, 3 horas você usando, acaba fazendo diferença. Então fica desconfortável você estar num ambiente em que tem um aparelho ali que produz tanto calor que isso acaba ficando incômodo para você. Outro ponto que também precisa ser levado em consideração é na hora da instalação. Toda televisão que você compra já vem com um pedestal ali prontinho para você só conectar, né? Quase um plug and play. Você só monta, tem um manual bem facinho e você coloca em qualquer superfície que seja mais ou menos plana, ou se você quiser ter um pouquinho mais de trabalho, você fixa na parede. Agora, com os projetores, a história já é um pouquinho mais complicada. Você não vai querer um projetor na sala da sua casa que fica numa mesinha bem no meio da sala exibindo a imagem na televisão. Você não vai querer desperdiçar esse espaço, então você vai ter que instalar isso no teto. E para instalar isso no teto, a coisa complica um pouco mais. Às vezes você não tem essa possibilidade, às vezes você com certeza, né, vai ter que comprar um suporte para ele ficar no teto. Você vai ter que passar toda a fiação de todos os aparelhos que vão até o projetor. Então você imagina você passar um cabo HDMI pelo teto, ou sei lá por onde, ou fica aquele varal feião pendurado e você tem que comprar um cabo ali às vezes de 10 metros, isso é um pouco caro. Então colocar um projetor tem todos esses custos agregados. Além disso, falando um pouquinho mais sobre o som, a televisão ela já tem um som razoavelmente decente, né? Mas como a gente falou, o projetor não tem. Então muito provavelmente você vai ter que comprar um aparelho de som. E às vezes esse aparelho de som custa caro. Se você quiser uma coisa boa mesmo, você não vai pagar menos do que R$1.000. Existem, claro, esses aparelhos que custam menos do que isso, mas geralmente a qualidade não é muito boa. E se você está colocando um projetor na sala da sua casa, é porque você quer uma boa experiência. Ninguém gosta, por exemplo, de ir num cinema ou em alguma coisa assim, e você vê uma imagem lá que é razoável, mas na hora do som você vê aquele som que é alto, é de má qualidade, isso denigre bastante. Às vezes você nem quer ir lá de novo. E na sua casa, imagina você com essa experiência ruim todos os dias. Então existe esse custo agregado que precisa ser levado em consideração. E referente à qualidade, será que a qualidade é a mesma? Eu fiz várias pesquisas a respeito desse assunto e eu já vi também, um amigo meu tem um projetor na casa dele, eu tinha pelo menos, e eu já tive uma experiência razoável com ver a qualidade da imagem, e eu posso afirmar por experiência própria que se as circunstâncias elas culminam para você ter uma boa experiência, você vai ter uma boa qualidade. Se o ambiente é pouco iluminado, né? Se você tem uma tela boa para que a imagem seja exibida, e se você configura bem o seu projetor para que a imagem fique em foco, você vai ter uma boa experiência. É quase tão boa quanto a televisão. Se você é uma pessoa exigente, que faz questão de imagens extremamente nítidas e coisas assim, ou se você é bem detalhista com respeito a isso, talvez optar por um projetor não seja a melhor opção. A maioria deles não vai te dar uma qualidade tão boa quanto a televisão. Mas se você está mais preocupado com o entretenimento, com o que você está assistindo, além da qualidade, né, daquilo que você está vendo, talvez optar por um projetor não vai te deixar decepcionado. Então, nesse ponto, ficou bem claro quais são os benefícios e os malefícios de cada um deles.
Mas existem algumas perguntas que acabam resumindo tudo isso que a gente falou, que se você responder sim a todas elas, muito provavelmente o projetor é uma boa opção para você. Você precisa de uma imagem grande, bem grande? O seu ambiente tem pouca iluminação? Você tem uma parede ou uma tela que você pode projetar essa imagem, ou você tem a possibilidade de instalar isso? E por fim, você tem um local adequado em que você pode fixar o projetor e você pode passar todos os cabos? Como eu disse, se você responde sim a todas essas perguntas, muito provavelmente um projetor vai ser uma boa opção para você. Mas se não, mantenha-se a boa e velha televisão, que você também vai ter uma boa experiência. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, deixar o seu comentário dando aí o seu feedback, deixando mais perguntas. E também não se esqueça de se inscrever se você gostou do conteúdo e deseja acompanhar os meus vídeos. Se você quiser também, você pode seguir na minha nova rede social, o Twitter, onde eu vou estar sempre colocando ali algumas informações interessantes sobre o canal, sobre o progresso, sobre o que eu estou pensando em fazer, novos vídeos e assim por diante. Se você também tem alguma dúvida que você deseja que eu possa responder, né? É só você deixar aí nos comentários ou lá no Twitter, que eu vou estar sempre de olho e de repente a sua dúvida pode ser esclarecida. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Peace!